Estamos de volta com O Varejista. Eu falei para vocês que era rapidinho, nós vamos continuar a conversa de mundo digital, mas agora inserindo um pouquinho em inteligência artificial na área de vendas, na área de e-commerce, na área de negócios, nessa interação dessa inteligência com o ser humano. Para isso eu trouxe o Eric, que é CEO da Ialo, que é uma empresa que trabalha com tudo isso que eu acabei de dizer, e ele já vai explicar muito melhor essa questão, mas principalmente essa interação. Mas antes de tudo, Eric, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui no Varejista para a gente conversar sobre negócios. Eu que agradeço, Rodrigo, e toda a equipe da BMC News, é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Eric, primeiro de tudo que eu quero saber, antes de a gente entrar em mais detalhes do trabalho em si, da sua especialidade, inteligência artificial e ser humano no ambiente de negócios. Como um pode potencializar o outro e gerar resultado para as empresas. Eu acho que se a gente começar daí, a conversa vai fluir de uma maneira ainda mais legal. De novo, seres humanos e inteligência artificial, como aproveitar as potencialidades de cada um e gerar resultado para o negócio? Eu acho que a grande sinergia entre as duas frentes, eu acho que é o que traz a beleza que a gente está buscando, né? Que no fundo é buscar as mesmas coisas que todas as empresas, todas as pessoas buscam, né? Mais sucesso, mais prosperidade, mais eficiência e por aí vai. Então eu acho que o mundo da inteligência artificial nos ajuda a fazer muitas coisas de forma escalável, né? E aqui no nosso mundo, que é através de conversas trazer isso, seja na relação de empresas com o consumidor final ou de empresas com outras empresas, isso tem ajudado muito com que todas elas prosperem muito mais. E aí, nesse sentido, hoje, quando você enxerga esse cenário, o que é inteligência artificial na prática, por exemplo, se você quiser até falar um pouquinho da sua área de atuação, o que na prática a inteligência artificial é melhor do que o ser humano no sentido do dia a dia, do cotidiano, do modelo de negócio, e o que o ser humano ainda é extremamente necessário, mesmo com essa relevância cada vez maior da inteligência artificial, na prática. Perfeito. O meu mundo hoje está muito pautado em inteligência artificial conversacional, né? E aí, trazendo um exemplo aqui, isso cada vez está no nosso dia a dia, nas relações com as empresas, mas eu vou trazer algo muito relevante. Hoje a gente tem grandes empresas de bem de consumo fazendo a sua relação com pequeno e médio varejo de uma forma, né? Então, lá atrás se pensava que o mesmo martelo vai servir para todo mundo, então imagina essas empresas de bens de consumo, vou trazer aqui como pano de fundo, né? Relacionando com o varejo. Varejo tem suas particularidades. Então, no momento que você vai falar com um grande varejista, existe um formato, né? Então, você tem os seus key accounts, que são os seus vendedores, os seus portais, mas como é que funciona a outra metade do consumo, que é o pequeno e médio varejo? São as lojas de vizinhança, né? O varejo de vizinhança. Então, você depende de milhares de vendedores para fazer esse tipo de jornada. Então, com a inteligência artificial, o que a gente faz não é substituir o trabalho desses vendedores, mas é trazer mais inteligência para esse trabalho e para o cliente que está lá na outra ponta. Imagina a Dona Maria, que é dona daquele pequeno varejo, do empório, do mercado de até 5 checkouts, né? Ou o seu Luiz. Imagine ele interagindo com essa empresa. Então é aí com inteligência artificial que a gente começa a potencializar o trabalho daquela força de vendas daquele vendedor com aquele cliente. Mas nesse sentido, o quanto custa? Porque quando você fala uma inteligência artificial dessa, é óbvio que eu não estou falando o quanto custa no sentido do valor absoluto de quantos reais. Claro. A minha questão é o seguinte, você pega, por exemplo, o pequeno médio varejista e falou do negócio da Dona Maria de 5 checkouts. Legal. Quando ela ouve você falando, não apenas a Dona Maria, mas vários empresários que estão nos ouvindo e que não são os gigantes varejistas, não são uma Magalu, Pernambucanas, Riachuelo, entre grandes outras marcas, e que escutam você falando isso, muitas vezes estão num shopping, ali uma loja num shopping, suando para conseguir desenvolver, ouve você falando isso e fala, cara, eu queria muito isso no meu negócio, mas, putz, trazer uma inteligência artificial para o meu negócio não vai parar de pé, porque eu não vou ter dinheiro para conseguir financiar isso. Isso já mudou muito? Ou seja, a inteligência artificial nesse sentido já está muito mais acessível? Mudou muito. No caso até do que a gente vem fazendo, que é usar a inteligência artificial através do WhatsApp para fazer com que tudo isso gire, né? Tá muito mais acessível. Então hoje, como é que eu estou resumindo esse tipo de tecnologia, né? Vai nas mensagens que eu vou mandar para aquele varejista, por exemplo. Então eu, como uma grande empresa de bem de consumo, qual é a melhor mensagem para você? O que a indústria falou que digitalizou esse processo do vendedor ir visitar as lojas e tudo mais, criando os portais, os aplicativos e tudo mais, né? Mas vamos pegar como média. Hoje, um vendedor, quando vai visitar uma loja de vizinhança, ele tem entre 6 e 12 minutos. Vamos cravar aqui 10 minutos para uma análise mais fácil? A indústria falou que digitalizou essa relação. Só que o que ela fez? Ela fez portais para tirar pedido, portais e aplicativos.
Só que o mundo é mais do que isso. O vendedor, quando vai lá falar com o seu Luiz e a dona Maria, ele vai lá falar com o seu Luiz e a dona Maria, ele vai falar qual é o melhor mix para aquela loja, o que está vendendo nesse CEP, por exemplo, na sua cidade, para ajudar que a dona Maria venda mais, né? Então tem uma série de coisas. Se a gente pegar os 10 minutos da visita daquele vendedor, a indústria com esses portais só digitalizou 2. Com a inteligência artificial no mundo conversacional, fazendo isso no WhatsApp, a gente digitaliza os 10 minutos, que é levar o conteúdo, o mix correto. Dona Maria, eu vi que as lojas da sua região estão vendendo muito desse determinado produto, e a gente viu que você não comprou ele no passado. Você não gostaria de tentar? Quer ver um mix sugerido? Mas tudo isso que você está dizendo, eu estou aqui interagindo contigo até para o pessoal de casa entender, mas tudo isso que você está dizendo é a inteligência artificial fazendo. Isso. Essa interação, esse tipo de pergunta que você está dizendo é pela inteligência artificial. Exato. E fazendo isso chegar na ponta através do WhatsApp, que é o que a gente faz no mundo conversacional. E onde entra o vendedor nessa história? Só para eu entender melhor e, claro, quem está assistindo. O vendedor, então assim, esse cliente tem vários pontos de contato, né, com essa empresa. Um pode ser o vendedor, o outro pode ser um portal e o outro pode ser esse canal conversacional. Esse canal conversacional está levando muito. Basicamente, você está tendo aquele vendedor 24/7. Só que eu não trato isso de forma separada. Eu tenho que tratar o cliente, independente do qual é o canal, da mesma forma, que tudo isso esteja alinhado. Então, o vendedor é parte fundamental disso. O cliente faz a compra no WhatsApp, por exemplo, essa venda é remunerada para o vendedor. Ela é contabilizada para aquele vendedor. Posso te dar um exemplo prático? Claro. Vamos lá. Até para a gente continuar esse raciocínio. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho 2 filhos em casa, né? Eu crio os meus filhos sozinho e muitas vezes eu preciso pedir marmitas para conseguir dar conta. Às vezes eu mesmo faço comida, às vezes eu peço marmita. E aí estou falando isso porque eu fui solicitar numa empresa, né? XYZ, não vem aqui o caso, o nome, mas uma empresa dessas pequenas /médias que fazem marmitas ali no bairro onde eu moro. E aí eu fui solicitar e eu queria, e quando eu comecei a falar pelo WhatsApp, claramente era uma inteligência artificial, tá? E aí eu comecei a falar com a inteligência artificial, até aí tranquilo, só que na hora de fazer a compra, a inteligência me sugeriu lá alguns pratos específicos. E eu queria saber se um combo tinha determinado desconto, né? Porque ela sugeriu pratos mais saudáveis, pratos com massa, pratos com carne, normal. E eu fui fazendo a escolha. Na hora que eu fiz a escolha toda, obviamente que deu um valor X, sei lá, R$300. Muito bem, deu R$300. Eu falei, poxa, mas eu quero fazer essa compra, vocês não têm algum combo que possa me vender isso? Não conseguiu progredir a conversa daí. Porque eu não sei se é uma falha da inteligência. Por exemplo, caiu no looping, é aquele que não resolveu o teu problema. Isso, e aí quando eu falei do combo, voltou assim, você deseja pedir carne, frango, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu quero um combo. Eu quero um combo para saber, porque todas as lojas que você compra, por exemplo, marmitas, normalmente eles fazem isso. Você tem uma venda separada, então uma unidade custa, sei lá, 20, 25, R$30. Só que se você compra 10 unidades, é um preço, você compra 20, só que era uma loja que eu já tinha comprado algumas unidades, então eu já conhecia e sabia que era bom. Então eu não queria comprar só 5, 10 como eu comprava, eu queria comprar 20, 30, porque é congelado, eu já deixo lá por um tempo. Ela não conseguiu falar comigo, cara. Muito por conta de que esse conceito vinha dos chatbots no passado. Eu acho que esse mercado evoluiu muito, né? Então a gente tinha os chatbots que tinham fluxos automatizados de atendimento e muitas pessoas caem em looping. Eu mesmo, como consumidor, caí em vários loopings, né? Nós, como empresa, a gente evoluiu muito esse conceito. Chatbot é um pequeno pedaço do que a gente faz hoje, né? Novamente, a inteligência artificial conversacional é algo muito maior do que isso. Porque eu entendo aquele cliente, eu entendo as necessidades, mas não só daquele cliente, daqueles outros perfis de clientes que podem ter o consumo ou o padrão de consumo similar ao seu. E, em caso de que ocorresse um problema desse, né, a jornada do cliente ela não é sempre previsível. Pode ter um problema como esse ou uma nova jornada. Ou outro que a gente não pensou. Existem hoje mecanismos para você fazer um transbordo humano. Então, assim... E é rápido isso, né? Muito rápido. Então, assim, sem você perceber, você já foi para um transbordo humano e a partir daí o seu atendimento tem continuidade. Então, hoje, existem tecnologias muito mais avançadas da que você teve a experiência justamente para gerar conveniência e uma melhor experiência para você. E quantos segundos, desculpa a pergunta, se você não tem a resposta, me perdoe, mas assim, quantos segundos esse transbordo demora? Porque, por exemplo, neste caso, que eu não estou dizendo qual tecnologia é utilizada porque eu não sei, mas assim, nesse caso, demorou pelo menos aí... Eu não estou falando de um tempo de relógio, mas assim, eu precisei refazer a pergunta, sei lá, 3, 4 vezes e eu desisti. Sim. Quando eu falo 3, 4 vezes, para o cliente, isso pode parecer 1 hora, mas óbvio, né? Eu estou falando aí no máximo talvez uns 2 minutos, talvez não mais do que isso. Esse transbordo, como é que ele consegue ser automático mesmo, sabe? Automatizado, melhor dizendo. Na perspectiva da tecnologia, é uma coisa real-time, instantâneo.
mas você depende mais da pessoa, né, do humano que está lá do outro lado, ter a disponibilidade para atender aquele cliente. Então, em termos tecnológicos, é muito rápido. Agora, eu trago um outro contexto, Rodrigo. Vai. Por exemplo, a inteligência artificial também, ela tem que aprender com esse tipo de comportamento e gerar uma experiência diferenciada para a próxima pessoa que vier. Com o mesmo problema ou com a mesma problemática que você trouxe. Consegue me dar um exemplo? Como é que ela faria isso? A mesma coisa que você está buscando um bundle, você sabe que tem pessoas gerenciando essa inteligência artificial, podendo influenciar, né, o papel dela e o protagonismo dela. Então, por exemplo, identifiquei que teve um cliente que teve uma jornada aqui com uma fricção, eu posso treinar essa inteligência artificial para que esse caso não ocorra novamente. Por isso que, lembra a junção, voltando agora para a tua abertura, a junção da inteligência artificial com o humano. Essa é importante, é a junção das duas coisas e a gente sempre buscando o melhor para o cliente que está na outra ponta. Aprendi com erro, não necessariamente eu vou conseguir atender todo o cliente, eu tenho que fazer o máximo, mas na medida que eu tenho algum problema que não foi resolvido, eu preciso entender isso, criar mecanismos para que o próximo cliente com o teu mesmo perfil não passe pela mesma coisa. O que eu tenho percebido com alguns empresários que eu falo, e claro, eu falo agora na figura de clientes, quando a gente vai pensar em colocar inteligência artificial em atendimento, e claro, estou falando do varejo, até porque aqui o varejista, eu trabalho no varejo e trago muitos empresários aqui do varejo, na hora que eu converso com eles, muitas vezes atrás das câmeras, no sentido de bate-papos de negócio, muitos falam assim, Rodrigo, eu mesmo, experiências como a minha, eu mesmo fui atendido por uma inteligência artificial, cara, ainda não é o momento. Aí o outro fala, ainda não é o momento. Aí o outro fala, ainda não é o momento. Justamente por conta dessas experiências que a gente vive, muitas vezes como cliente, para comprar uma viagem, para comprar uma marmita, para comprar uma roupa, para comprar o que for, produto, serviço. E a gente passa por experiências que nos afugentam, talvez, de colocarmos essas experiências nos nossos negócios, porque a gente não quer que os clientes tenham essas experiências. Sim. E aí eu tô te falando, Eric, não é de 1, 2 que eu conversei, eu tô te falando aí de uma grande parte de empresários de alta envergadura aqui na sociedade e no mercado nacional do varejo. Isso é mito, né? Essa conversa entre nós aconteceu, mas eu quero dizer mito assim, isso entre nós ainda é uma coisa, melhor dizendo, é um tabu. Olha, a gente já faz inteligência artificial como empresa, na Yalo, há muitos anos, né? Então, a empresa foi fundada em 2015 e a gente já está fazendo isso antes desse grande hype. Tá. Então, eu acho que assim, agora tem vários temas, né? Todo mundo está falando de inteligência artificial para tudo, para a relação com o seu colaborador, com a relação com o teu cliente e tudo mais. Eu acho que não deixa a tendência sobrepor as suas pendências primeiro. Legal. Eu acho que esse é o tipo de coisa. Tem gente falando em inteligência artificial e hoje faz tratativa de carrinho abandonado de um e-commerce por e-mail ainda, tá? É a grande realidade das empresas. Gente, o e-mail tem uma taxa de abertura hoje, em média no Brasil, abaixo de 20%. Estatística última que eu vi está na casa de 18%. WhatsApp, por exemplo, a taxa de abertura é em torno de 80%, um pouco mais do que isso. Então, por que você vai criar essa jornada, né? E aqui eu não estou nem trazendo inteligência artificial, eu estou trazendo a pendência versus a tendência, sabe? Não, você está trazendo Então tem grandes mitos. Você está trazendo o relacionamento, né? Por exemplo, e-mail, por exemplo, hoje, para mim, e-mail é uma coisa meramente interna corporativa. Pensa no teu cliente do outro lado, né? Então, o teu cliente do outro lado, qual é o tipo de experiência que ele quer ter? Ele quer resolver as oportunidades, os problemas dele da forma mais fácil. E aí a gente tem que entender o padrão do consumidor hoje. O que está na mão de todo mundo? Né? As pessoas hoje no Brasil, elas passam mais de 3 horas dentro do smartphone, em tempo de tela. Dessas mais de 3 horas, 84% é em plataformas conversacionais. WhatsApp, Instagram Messenger e outras plataformas. Poxa, por que a tua empresa não está ali de forma estruturada? Na verdade, ela já está, né? Os seus vendedores já estão falando com seus clientes pelo WhatsApp, os seus colaboradores já estão se falando com fornecedores e por aí vai. Agora, será que você está usando isso de forma inteligente, usando dados e tudo mais para promover a melhor experiência para quem está lá na ponta? Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que trazer. Né? De novo, a gente cria aplicativos para fazer as vendas para o meu cliente, achando que a gente vai digitalizar ou criando os portais. Mas qual é a realidade, por exemplo, numa relação B2B do pequeno e médio varejista do outro lado? Será que ele tem um computador na loja dele? A triste realidade do nosso Brasil não tem um iPhone, um Samsung ou um Motorola de última geração lá. Eu faço rota às vezes, né? Como líder da empresa, eu tenho que fazer rota, tenho que entender o varejo para entender o cliente do meu cliente. Essa é a realidade. Então, assim, não adianta fazer o aplicativo mais sofisticado, o portal, se a realidade daquela pessoa é o WhatsApp, não tem nem mais espaço para instalar um aplicativo. Então, eu acho que você tem que pensar nas jornadas para gerar a melhor conveniência para aquele teu cliente. E agora, com inteligência artificial, você consegue trazer personalização, até a hiperpersonalização de forma escalável, muito mais fácil, muito mais acessível do que antes.
Nesse sentido que você falou dessa questão conversacional, 3 horas por dia com o celular na mão, 84%, você falou, por cento do tempo em relações conversacionais, ou seja, Instagram Messenger, WhatsApp, entre outras ferramentas. O quanto disso hoje, quando a gente vai para varejo, quando a gente vai para venda de produto, venda de serviço, o quanto que essa relação conversacional de venda incomoda as pessoas? Esse é um ponto delicado, esse é um ponto polêmico, mas eu não posso fazer uma entrevista com você sem citar isso. Porque quando a gente faz uma espécie de transição, não sei se você vai concordar comigo, até pouco tempo atrás, eu não sei precisar em meses ou anos, o telemarketing nos atazanava no telefone. Isso ainda acontece. Depois foi criado um site que você pode colocar lá o seu telefone, o Não Perturbe, você vai lá para proibir as ligações para você. Aí veio o LGPD, para deixar as coisas muito bem centradas nesse sentido, para as empresas como um todo pararem de incomodar os seus clientes. Sim. Perfeito? E agora a gente tem o WhatsApp, que também está relacionado ao LGPD, a gente sabe disso, mas a gente ainda recebe muitas dessas, vamos chamar assim, ações das empresas para nos oferecerem produtos e serviços. Como é que você enxerga hoje essa realidade? Para não virar um novo telemarketing que fica me ligando o dia inteiro e ser interessante e atrativa essa conversação que pode gerar venda. Tá, você citou o ponto de ser interessante e atrativa, né? Eu acho que o grande segredo para que esse canal não se torne, não vá pelo caminho que um e-mail, um SMS ou até a telefonia foi, é que ele seja interessante e não interesseiro. Tá? Então é pensar nas necessidades e oportunidades do seu cliente e saber comunicar. Né? Nós como empresa, a primeira etapa de toda a nossa jornada é obter o opt-in, o aceite do cliente para que a gente consiga interagir ali. O que muita empresa faz? Mandar uma promoção logo de cara para o cliente. Será que essa é a melhor jornada? Será que essa é a melhor primeira mensagem? Então o que a gente tem colocado hoje às vezes pedir, Rodrigo, no final da tua jornada, eu posso mandar o cupom fiscal, a nota fiscal por WhatsApp para você e a partir de agora você consegue ter todo o controle de tudo que você teve relação com a gente? Sim. Mas isso você disse, por exemplo, ele começando a jornada na loja física. Pode ser em qualquer canal. Tá. E aí, no final da jornada, eu perguntar, eu posso te mandar a nota fiscal por WhatsApp para que fique mais fácil o teu gerenciamento? Se o cliente falar assim, e essa é uma jornada muito fácil de opt-in que a gente tem com alguns clientes, tá? Seja no B2C ou no B2B. Cliente falando sim, é uma maneira fácil. Ele viu aquele canal como interessante e não interesseiro. Não quero empurrar um produto para você. Tá, então eu vou fazer uma pergunta mais direta, inclusive para todo mundo que está nos assistindo. Comecei aqui um negócio, ou mesmo já tenho um negócio, quando eu digo comecei no sentido da jornada conversacional usando WhatsApp, inteligência artificial. Isso que eu quero dizer com comecei, tá? Certo. O que você aconselha a esses empresários a começar essa jornada de inteligência artificial dentro do WhatsApp como ferramenta conversacional de relacionamento e, claro, de venda? Sim. Eu acho que é pensando muito em como gerar conveniência para o teu cliente, como impactar comportamento de forma que aquilo leve valor para o teu cliente, mas para a tua empresa também, que te aproxime dos seus resultados. Né? Então, por exemplo, o vendedor quando ia presencialmente na loja, na relação B2B, ou o vendedor num shopping quando você entra numa loja, ele te leva conteúdo, ele não está ali para tirar um pedido. Olha esse produto está agora na moda, essa cor é tendência, esse tipo de coisa. Se esse canal começa a falar levando esse tipo de engajamento que vai impactar comportamento de forma positiva, esse é o grande segredo. Então, a minha recomendação é que todo mundo se preocupe na jornada do cliente tentando impactar uma melhor conveniência para quem está lá na ponta. Né? De novo, não é promoção já tentando jogar ele para o catálogo para que ele faça o checkout. Né? Muito do mundo de e-commerce como a gente pensa. Não, como que eu consigo trabalhar conteúdo, engajamento para que aquilo vire venda em algum momento? Você consegue me dar um exemplo prático de como seria esse início, assim, tipo de mensagem, essa? Vamos lá, eu vou trazer uma relação B2B, tá? Então imagina uma grande empresa de refrigerantes e bebidas fazendo a execução dela no canal para o pequeno e médio varejo. Ou seja, vai colocar refrigerantes, sucos... Não é essa empresa vendendo para grandes supermercados, é vendendo para as mercearias, para aqueles padarias, pequenos e médios que pequeno você e médio falou. varejo, Legal. Né? Trazendo, acho que é o pano de fundo aqui, como conversando com um varejista. Perfeito. Ali começa por obter o opt-in. Então a gente cria um canal, uma jornada. Então a primeira mensagem que eu vou chegar até você, primeiro eu preciso ter o teu número, certo? Claro. Então os seus vendedores são algo extremamente importante nessa jornada, porque eles já estão naquele ponto de venda. Então eles podem ajudar que a gente tenha aquele número e consiga fazer a primeira mensagem para obter o opt-in. Então ali é uma jornada para te oferecer um mix, você, por exemplo, explicar
que está mais saindo naquela cidade, naquela região. Olha, a temperatura média do estado de São Paulo estará acima dos 30 graus na próxima semana. A gente viu que o seu estoque de água e refrigerante está baixo, ou que você não compra isso há muito tempo. Vi agora que você não testou nunca os novos refrescos que nós temos aqui. Não gostaria de um mix sugerido para você testar isso na sua loja? As lojas que estão testando no seu bairro, elas estão tendo umas vendas acima da média nas últimas semanas. Olha que conteúdo legal. Muito legal. Eu não quero empurrar produto, eu estou ajudando a Dona Maria a fazer o sellout. Eu achei ótimo. E a minha pergunta é, esse conteúdo que você citou pela inteligência artificial? Pela inteligência. Eu posso fazer isso de forma que eu imputo a estratégia e executo com uma mensagem que eu criei, ou à medida que eu vou conhecendo o perfil daquele cliente, daquela região ou daquele pool de clientes, eu consigo identificar comportamentos e, através da inteligência artificial, mandar mensagens. Exemplo, a temperatura média, vi que você não tem refrescos ou sorvetes. Exemplo, olha, as lojas do seu bairro estão vendendo muito esse produto. Ou, simplesmente, eu ter o vendedor 24/7. Por que não ter um canal que você faça perguntas sobre tudo que você tem dúvidas sobre a minha empresa e eu te respondo imediatamente? Nossa, isso faz muito sentido. Isso, exemplo, né? Olha, estou com um cliente aqui que ele tem problemas celíaco. Quais os produtos da sua marca eu poderia recomendar para ele? E isso chegar para esse varejista de forma totalmente mastigada. Olha o quanto isso eu estou gerando benefício para ele. Eu não estou tentando empurrar a venda. Eu acredito muito que hoje, através do conteúdo, de você gerando engajamento e valor para aquele parceiro seu, para aquele seu cliente, eu acho que é aí que os negócios vão começar a fluir um pouco mais, né? O que eu anotei aqui, enquanto você estava falando, é o seguinte, pelo que você está me dizendo, por favor, se eu estiver falando uma bobagem aqui, fica muito à vontade para me corrigir. É uma espécie de CRM turbinado que você está fazendo, né? É o CRM com execução, Rodrigo. Então, é por isso que eu digo, né? Não só visão retrovisor, mas ele com execução. É isso, é um CRM turbinado, por isso eu usei esse termo, quase que como uma criação de comunidade daquele negócio. Né? Então, quando você pega hoje, no primeiro bloco a gente falou sobre marketing digital, por exemplo, quando a gente pega hoje o entendimento de marketing digital, está muito associado a você conseguir estar presente em comunidade, você formar comunidade para você conseguir ter engajamento de qualidade para que esses eventuais leads possam ser convertidos para uma venda de produto ou serviço. Quando você faz esse tipo de relacionamento na empresa que você tem, você faz um CRM turbinado, como eu brinquei aqui com o termo, mas acima de tudo você cria uma comunidade, porque você cria com ele, né, o CRM que a gente mais quer criar, que é a manutenção do relacionamento. E não aquela história de o vendedor só me liga na hora que ele quer oferecer produto. Exato. E assim, ou criei um canal novo que eu quero que toda a transação passe por aqui, né? O mercado fala de GMV, que é o valor transacionado, né? Então, que toda a transação passe por aqui. Não, o cliente, eu posso ter um engajamento aqui no WhatsApp, mas ele pode decidir se ele quer comprar do vendedor no final do dia, comprar pelo WhatsApp, comprar no portal, no aplicativo. Vamos deixar a liberdade na mão do cliente. Acho que essa é a beleza da jornada. Muito tem se falado nisso nos últimos anos, né? Mas quem realmente está executando isso de maneira, eu acho, eficiente? Então, eu acho que é um pouco disso. E o público brasileiro e latino-americano ama o WhatsApp. Uma coisa que eu gostaria de deixar a mensagem para as empresas, né? Tua empresa precisa estar dentro do WhatsApp, porque essa relação já está acontecendo. Então, faça de forma estruturada para que você consiga usufruir dos dados para conseguir atingir resultados melhores. Na NRF desse ano, principal referência aí de congresso de varejo no mundo que aconteceu em Nova York agora, né? Faz um pouco mais de uma semana que terminou a NRF. Todos os executivos do varejo, os principais executivos estavam lá e a gente viu que a NRF deixou muito claro, né, pelas suas colocações em relação ao conteúdo, nos últimos 2 anos falou muito do human centricity, né, ou seja, o ser humano no centro de tudo. Este ano, esse tema foi substituído, vamos chamar assim, em sua maioria, não em todos os lugares, mas em sua maioria sobre a utilização da inteligência artificial e de soluções automatizadas para o varejo funcionar de uma forma mais eficaz. O varejo sofre muito com carência de mão de obra, você sabe disso. Sim. O turnover muito alto, o setor mais alto de turnover que tem no Brasil é o varejo. E dentro disso, isso tem um custo, né, tanto de turnover, entrada e saída pelos motivos óbvios trabalhistas, mas também de você, e aí é isso que eu anotei aqui para formular a pergunta, treinar vendedores para isso. Quando você bota essa equação toda, esse ser humano, ele fica, a conta na hora do final do dia, ela pesa muito. E aí os empresários viram na NRF o quanto que a inteligência artificial bem utilizada pode ser mais eficaz. Mas
como você disse, foi o objeto do começo do nosso papo, sem substituir o ser humano. Como é que você enxerga o principal congresso de varejo, o principal encontro de varejo do planeta, já falando muito mais de inteligência artificial do que ser humano? Como é que você enxerga esse cenário que eu acabei de te mostrar? Eu acho que não é mais uma tendência, é a realidade, né? Como é que eu consigo aplicar nisso? E eu acho que assim, e não só olhar aquilo para gerar mais eficiência, né? Então, aí eu pensar nos meus processos, eu acho que isso foi abordado também de forma produtiva dentro da NRF, que é não só para otimizar as suas operações dentro da empresa, mas como gerar melhor conveniência para o ser humano que está do outro lado. O ser humano é o cliente, é o teu colaborador e todo mundo que você está impactando, né? Então, acho que essa é uma forma de pensar que eu acho que é muito importante. E, de novo, não é mais uma tendência, tem várias coisas, acho que as pessoas não podem se perder nessa jornada, porque o tema inteligência artificial é muito amplo. Eu acho que quais são os quick wins, né? As frutas baixas que eu consigo pegar agora e aplicar no meu negócio para gerar uma melhor experiência. E aí, para a gente finalizar, acredite, já passou meia hora da nossa entrevista. Para a gente finalizar, como é que você entende a importância de treinar a minha mão de obra humana para que toda essa conexão entre inteligência artificial e seres humanos